nono ano, começar com cobranças. Dê a tarefa de 15 dias, não é? Produção textual, gênero textual, menu e cartaz. 15 dias. Recebi algumas e, sinceramente, as que recebi não gostei. Pobrezinha. Precisa melhorar, gente. Por isso que eu deixei para 15 dias. Mas aí eu deixei para 15 dias. Tem gente que não fez ainda. Era para ter cobrado na mesma semana. Porque para fazer de qualquer jeito, não é isso? Eu recebi uma aqui que até tem palavra escrita errada. Com tanto tempo para se programar e ler as páginas lá do livro que tinha orientação de uma alimentação saudável. Vocês só fizeram somente colocar o cartaz do menu, mas não estudaram, não fizeram nenhuma observação sobre a alimentação saudável, tá certo? Sobre aquelas comidas que devem ser ingeridas e aquelas comidas que você não pode comer porque são prejudiciais para a saúde. A proposta era essa. Mas mesmo assim, gente, dá tempo. Agora o que é que acontece? Acumula as coisas, ó. Deixa de enviar material que tem 15 dias programado até hoje sem ter enviado o material. E aí o que é que nós vamos começar? Nós vamos começar um outro assunto. Mas esse assunto é a continuidade de um assunto que a gente viu, que é o condicional. Nós já estudamos the first conditional e vamos estudar the second conditional. E o que é que eu vou fazer hoje? Uma pequena revisão, rapidinho, porque isso está lá no caderno de vocês, é só uma lembrança para que a gente possa prosseguir. Né? Então, o condicional é aquele tipo de tempo verbal que ele não expressa, de fato, a certeza da ação ser realizada. Isso vai depender da condição. Então, a primeira que a gente deixou pronto foi a condição provável, não é isso? O que seria a condição provável no modo prático? Seria aquela mais próxima da realidade. Então, nós vamos começar a estudar a segunda condição, que seria a condição improvável, já seria um afastamento da realidade. Ou seja, são ações que já não são tão possíveis de acontecer. A cada condição que vai aparecendo, ela vai impondo um certo grau de dificuldade. Né? Mesmo a primeira condição, ela não te dá a garantia que seja concretizada. É o que se aproxima mais da realidade, mas de fato ela não implica em ações reais, tá bom? Então, nós vamos ver aqui, defesa condicional e uma pequena revisão. Uma pequena revisão sobre isso. Ó, na primeira condição, a gente tem as estruturas aqui, né? E se vocês têm lá no transcorrer, vocês vão perceber. Eu posso ter estrutura que começa com if, né? Mas eu posso ter estrutura que tem o if no meio. Então, os dois tempos verbais que regulamentam essa condição é exatamente o futuro com will e o presente simples. O futuro com will, ele é como se fosse em português o futuro do presente. Em popular, rei, né? Estudarei, viajarei, trabalharei. E o presente simples é como se fosse o presente do indicativo, que expressa aquelas situações de cotina, da lida diária, tá? Então aqui, as frases condicionais, elas são compostas por duas orações. Logo, eu entendo que isso é um período composto, né? Se eu tenho duas orações, eu já tenho minimamente um período composto. Acima de duas, né? Podem se apresentar de forma direta ou indireta. A forma direta é porque eu vou trazer a oração principal, que no caso seria o futuro com o will. Depois eu vou ter
o if, que é o se, que é o que impõe a condição, e depois a oração condicional. Né? Nesse caso aqui, você não precisa utilizar a vírgula, tá certo? Mas se for da forma indireta, eu vou começar com o if, aí eu vou inverter, eu vou trazer a oração condicional para o começo, não é isso? Aí eu vou ter a vírgula e depois eu vou ter a oração principal. Aqui é necessário que você tenha vírgula. Você pode observar em algumas sentenças do condicional que eu posso não ter esse if, porque não só ele o elo de ligação entre as duas orações. Há outros também, porque isso aí é uma coisa para mais para frente, para outra série. Mas eu não posso ter uma oração que começa de forma indireta sem ter, não é? Sem ter essa vírgula. Se tiver sem a vírgula, está errado. Já quando ela está na forma direta, quem faz a ligação de uma oração para outra é if, que é o se. Mas se ela tiver na forma indireta, não tem como desprezar essa vírgula, porque é exatamente ela que faz essa separação. Então, se eu tenho o if aqui no meio, as duas orações não são separadas por vírgula. Mas se eu tenho o if no começo, aqui entre uma oração e outra eu vou ter o if, tá? Então aqui a gente tem já uma estrutura com o will, ó, tá? Como é que eu faço com o will? Ó? Que pode estar na interrogativa, pode estar na afirmativa, né? Pode estar na negativa. Essas sentenças do condicional, a grande parte delas vão aparecer na afirmativa. Mas isso não quer dizer que se exclua a possibilidade de aparecerem sentenças interrogativas e negativas, não. A gente trabalha sempre com a margem maior. A margem maior são de sentenças afirmativas, mas sem desprezar, no entanto, que apareçam negativas e interrogativas. Tá? Então vamos para aqui. Como é a estrutura desse futuro com will? Futuro com will, ele representa ações futuras, né? Planejadas, né? Que não foram planejadas com antecedência, é a coisa que você decide no momento. A formação é simples, ó. É o will mais o verbo no infinitivo sem TO. Então, o sujeito, o will e o verbo no infinitivo sem TO. A partícula indicadora de futuro que é o will não precisa ser traduzida. Porque se você traduzir esse will, vai dar tanta coisa. É como se fosse wish, como se fosse desire, que significa desejo. Então você não vai dizer assim, eu desejo estudar. Aqui não seria desse jeito. Você vai dizer, I will study, eu estudarei. I will travel, eu viajarei. I will watch TV, eu assistirei televisão. É desse jeito, não eu desejo assistir, de jeito nenhum. Então não faz a tradução de will. Ele indica que o verbo que vem depois dele está no futuro. Por exemplo aqui, ela estudará ciência. Então eu vou pegar she will study, que é o verbo to study, mas sem o TO, e science. Isso é afirmativa, né? Como will é o verbo auxiliar, na hora que eu posso fazer essa abreviação aqui, ó, she'll, né? Esse she'll é como se fosse she will, é outra possibilidade, tá? Se você vai usar a forma contraída, que é a abreviação, aí você observa que não pode ter esse will completo. Essa aqui é uma abreviação pouco utilizada, mas aparece, tá certo? A interrogativa, observe que ela não pode ter abreviação, tem que ser completa. Aí você pega o auxiliar, coloca no começo, né? Aqui é só lembrar, se eu estivesse fazendo essa forma contraída normal, só era tirar isso aqui, ó, a diferença aqui, ó. Como é que eu faço a abreviação de will? Apóstrofo LL, e juntando, onde eu dizia she, will, agora passei she'll, uma só pronúncia. Então, a intencionalidade de sentença abreviada é exatamente essa. Falar mais num espaço de tempo menor, ok? E a negativa, eu posso ter a tradicional, que seria she will not study e science, ela não estudará. Ou eu poderia ter essa daqui, ó, she'll not study, que não é muito comum, que seria que eu coloquei aqui como número 1, tá? Porque a abreviação mais comum do futuro com will é essa daqui, ó, she won't. É um pouquinho fora do padrão das outras, porque as sentenças negativas, abreviadas, elas entram com auxiliar e a partícula de negação tira o O e coloca o apóstrofo. Aqui não. Do Wilson se aproveitou o quê? O W. Esse O nem tinha, agora esse onde está o apóstrofo é o lugar que tinha a letra O. Não é isso? Bem, isso aí é a estrutura do futuro com o will.
E o presente simples, que é igual ao presente do indicativo? Aí eu vou por forma. Na afirmativa eu vou ter o sujeito, o verbo. Se for he, ou it, vai ter regras na terceira pessoa do singular. Se for outro pronome, não precisa. E o complemento, que normalmente é todo dia, toda tarde, toda noite, every day, every night, every morning. São essas expressões que aparecem no complemento do simple present. Já na interrogativa, você precisa trabalhar com auxiliar. O auxiliar do presente é do ou das. Do para I, you, we e they, e das para he, she ou it. E um detalhe, quando você usar o auxiliar, colocar o sujeito, o verbo volta a ser normal, só precisa tirar o quê? O TO. Então não há acréscimo quando se trabalha forma interrogativa. Eu começo com auxiliar e o verbo fica normal, tá? E a negativa é o mesmo procedimento. Eu vou começar com o sujeito, o auxiliar, depois do auxiliar, que é o do ou das, e o not. O verbo também no infinitivo sem o TO, infinitivo sem TO, e depois o complemento. As regras especiais do presente são essas daqui, ó. O verbo terminado em SS, SH, CH, O, X ou Z, recebem ES. E o verbo terminado em Y, precedido por consoante, retira Y e acrescenta-se ES. Os verbos terminados em Y precedido por vogal só recebem S na terceira pessoa. E os que não tiverem nessa regra não ficaram sem resposta. Porque quando o verbo não se encontra em nenhuma dessas três, que são chamadas de regras especiais, ele vai para a regra geral, que é somente acrescentar a letra S. Aí eu posso estruturar aqui a sentença. Na forma direta, eu passarei se eu estudar. Veja bem que isso aqui não é uma garantia, é uma possibilidade maior. O cara diz, eu passarei se eu estudar. Aí na forma direta vai ficar aqui, I will pass, que é a estruturação do futuro, né? If I study. E na forma direta é, if I study, vírgula, I will pass. Tá? Agora, a segunda condição, que é improvável, o afastamento da realidade vai ficando maior. Então, eu vou começar com o condicional simples. São dois tópicos também para a segunda condição. No condicional simples tem o would, que é como se fosse o futuro do pretérito, que é iria, mais o verbo no infinitivo sem TO. Mesma coisa. Então, eu estudaria. I would study. Certo? Quando você vai trabalhar esse tipo de condição, esse daí é o que começa, que é a condição improvável. Então, eu estou revisando aqui o condicional simples e vou deixar para a próxima aula o passado simples, que é o outro, tá? Então, gente, vocês enviam o material que falta, esse daí também. Se você não quiser enviar aquela parte da revisão, basta enviar essa parte que tem o segundo condicional, porque essa da revisão já tem copiado lá no caderno de vocês. Pelo menos quem me enviou já material tem, tá? Então, uma boa semana para vocês, bons estudos e até a próxima aula.